Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. E o vídeo de hoje tá cheio de notícias para você, torcedor. Vamos falar aí sobre a permanência do Germancano. O empresário dele ontem veio confirmar que o Germancano fica no Vasco e foi além. Diz que já estão acontecendo negociações para um prolongamento do seu contrato. A gente vai trazer todas as novidades aí no vídeo de hoje. Falar também sobre contratações. Segundo notícia, o Vasco esteve aí atrás do Paulo Henrique Ganso, buscando informações e podendo iniciar novas negociações para que ele seja o 10 do Gigante da Colina para essa próxima temporada. E também estaria atrás de um novo lateral direito ali para ser o reserva do Leonardo Matos. Vamos falar também sobre todas essas notícias, trazer novidades sobre o Jordi, o goleiro aí que botou o Vasco na justiça e agora mais uma dívida chegando dentro do clube, novo plano de sócios torcedores aí que realmente revolucionou o nosso clube e muitas outras notícias, rapaziada. O vídeo, volta a repetir, tá cheio de notícias para você, torcedor. Mas antes de começar, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que tá chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aqui a sua inscrição, que é importantíssima para que esse canal venha chegar a cada vez mais vascaínos. Se inscreva, venha fazer parte da nossa família e também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha sobre o Paulo Henrique Ganso ser o novo 10 do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos trazer aqui as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e vamos já começar falando sobre Jordi, um goleiro que esteve aqui no Vasco, né, nessa última temporada apenas como reserva, não jogou sequer nenhuma partida como goleiro titular e também é um cria aqui da base do Gigante da Colina. Porém, ele ontem aí conseguiu vencer na justiça uma causa que já havia entrado há muito tempo, relacionado ali a dívidas do Vasco com o atleta, dívidas ali com relação ao FGTS de 2017, parcela do 13º e as férias atrasadas, no caso, que o Vasco não havia pagado, e também os salários de 2020, ou seja, muito dinheiro que realmente o Vasco estava devendo ao atleta, dinheiro aí da época do senhor Alexandre Campelo, que não pagou salários de grandes atletas ali durante esse último triênio. Então ele entrou, o juiz condenou aí o Vasco, no caso, a pagar R$1 milhão ao ex-goleiro do Gigante da Colina, ou seja, mais uma dívida chegando dentro do clube, mais um ex-jogador que coloca o Vasco na justiça e mais uma vez o Vasco tendo que pagar por conta de gestões anteriores que não tiveram capacidade ali para gerir esse gigante que é o Vasco da Gama. Começar aí o vídeo com, infelizmente, uma notícia muito ruim para o nosso clube. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E agora sim, falar sobre notícia boa relacionada ao Germancano. O Cano aí que teve novidade, né, nessa última semana, né? Realmente o Germancano é um jogador muito visado pelo mercado brasileiro e até mesmo de fora do Brasil. Um atleta com muita capacidade. Acredito aí que é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, se não é o melhor, tá ali entre os 3 melhores, sem dúvida nenhuma, e ainda mais conseguindo se destacar num time tão fraco e tão ruim que é o Vasco da Gama. Nós somos torcedores, amamos esse clube, mas a gente sabe que o time do Vasco é muito limitado e não consegue entregar realmente o que o Germancano precisa, mas mesmo assim ele consegue se destacar absurdamente. E por conta disso, clubes estão muito de olho no atleta, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, vários clubes daqui do Brasil foram atrás do Germancano e do seu staff nesse início de temporada, buscando novas contratações, porém o Germancano quis permanecer no clube e encerrar ali o seu vínculo contratual. E nessa última semana foi especulado mais uma vez a saída do argentino do Gigante da Colina, dessa vez tendo como seu destino o São Paulo. São Paulo realmente é um clube que está em uma ascensão muito grande aqui no futebol brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista, tem um técnico argentino que levou o Benítez e poderia estar querendo levar o Germancano, até porque o próprio tricolor paulista, como é conhecido, estaria atrás de um centroavante no mercado e via no Germancano as características ideais para isso. Porém, o setorista Fábio Torres foi atrás do empresário do atleta, no caso José Constanzo, e perguntou qual seria o futuro do Germancano. Permaneceria no Vasco, iria para o São Paulo, e ali o empresário do jogador foi, de certa forma,
curto e pontual. Falou que ele fica no Vasco e ainda afirmou que há negociações para que haja uma extensão do vínculo contratual, ou seja, o Germancano permanecerá até o final desse ano e já está havendo negociações ali para ser renegociado o seu contrato, ele permanecer nos próximos anos vestindo a camisa do Gigante da Colina. Ele é um atleta que realmente se apaixonou pelo clube, pelo torcedor, e o torcedor vascaíno também, sem dúvida nenhuma, teve uma conexão muito boa com o argentino, e ele tem tudo para se tornar um dos grandes ídolos do nosso clube, principalmente nesse século XXI. Ele já é o maior artilheiro estrangeiro da história do Gigante da Colina, ele, aliás, o maior do século XXI, né, o maior artilheiro estrangeiro do século XXI, é o maior artilheiro argentino que já vestiu a camisa do Vasco da Gama. Então, volto a repetir, tem tudo aí para se tornar um grande ídolo desse grande clube que é o Vasco da Gama. Permanecerá, pelo visto, sequer o São Paulo chegou inclusive a fazer negociações, foram somente especulações aí, de certa forma, para iludir o torcedor são paulino e o torcedor vascaíno, e o desejo do atleta é continuar trilhando o seu caminho, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Uma excelente notícia, né? Mas vamos seguir, rapaziada. O Vasco que vai permanecer com o Germancano e estará à procura de novos atletas no mercado. Realmente a gente vê que o desempenho do Vasco nessas últimas partidas foi muito abaixo do que essa diretoria esperava dessa temporada, né? Realmente com algumas boas atuações nesse Campeonato Carioca acabaram trazendo ali para a diretoria que iríamos ter uma Série B tranquila, iríamos ali conseguir ter um acesso tranquilo, porém isso não está acontecendo. O Vasco perdeu para o Operário, perdeu para o Botafogo no segundo jogo da final da Taça Rio e teve uma partida muito ruim contra o Boa Vista nessa última terça-feira e inclusive uma partida que preocupa demais. O Vasco não está conseguindo ir bem por conta da falta de apenas um atleta. Após ali realmente os desfalques do Marquinhos Gabriel nessas últimas partidas, o rendimento do Vasco caiu absurdamente. Enquanto o Vasco tinha o Marquinhos Gabriel como seu meio armador, o Vasco era outro no time. O Vasco é outro, né, na verdade, ali dentro de campo. Porém, com a ausência do atleta, o Vasco cai muito de rendimento. Isso, é claro, é algo que preocupa a diretoria, preocupa o Alexandre Pássaro, preocupa o Marcelo Cabo. E, segundo notícia, o Vasco está firme no mercado atrás de um novo camisa 10. E esse novo camisa 10 chegou inclusive, né, a ser comentado e especulado dentro do Vasco da Gama. A diretoria do Vasco ligou, né, o sinal de alerta, intensificando aí a busca por reforços pontuais, no caso, esse meia armador, e recentemente o Paulo Henrique Ganso, jogador que atualmente está jogando no Fluminense, foi especulado no time de São Januário, um atleta que está sem espaço nenhum aí no Fluminense, no caso, né, está realmente procurando alguns destinos e teve aí o seu nome especulado dentro do clube, foi oferecido ao Vasco da Gama, porém em primeiro momento ali o Vasco tentou até em pensar em trazer o atleta, porém logo após isso seu nome foi completamente descartado dentro do clube, né? Ontem, inclusive no Twitter, várias páginas do Vasco falaram sobre uma vinda do Paulo Henrique Ganso, dizendo que ele iria dar super certo aí no meio campo do Gigante da Colina, né? A gente sabe que o Vasco precisa de um meio armador, o Cano precisa receber bola e, segundo essas páginas aí do Gigante da Colina, o Paulo Henrique Ganso seria o meio-campo ideal ali para fazer as boas jogadas do Vasco nessa próxima temporada, ao lado do Germancano, mas contratação totalmente descartada. Ele provavelmente também não seguirá no Fluminense, terá como seu destino Santos, clube que o revelou, e acredito que onde ele teve mais destaque aí durante a sua carreira, então não virá o Vasco, para aqueles que ficaram até com medo, né, sobre aí uma possível vinda do Paulo Henrique Ganso. Totalmente descartada aí essa contratação, porém o Vasco seguirá aí no mercado a fim de trazer um reforço pontual, no caso para essa posição, estar aí no elenco para essa próxima temporada. E além do meio campo ofensivo, o Vasco também está à procura de um lateral direito. Segundo notícias aí, o Cruz Maltino avalia a contratação de um reserva para o Leonardo Matos para fazer uma sombra ali no atleta. Atualmente o Vasco conta com Caio Tenório, né, como lateral direito reserva, um jogador de 22 anos, porém é muito jovem. Marcelo Cabo gosta de trabalhar, né, realmente com jogadores mais velhos, mais experientes, tanto que a gente vê que as contratações feitas pelo Vasco foram jogadores muito parecidos, como o Hernando, Marquinhos Gabriel, o Zeca, que é um jogador novo, mas tem experiência, e essa seria a ideia aí do Marcelo Cabo para essa lateral direita do Gigante da Colina. Temos atualmente
como lateral direito titular o Leonardo Matos, mas possivelmente um novo reforço aí pode estar chegando para essa lateral direita do Gigante da Colina, um lateral para fazer sombra ali ao atual titular, no caso, o Leonardo Matos. Acredito que é uma negociação, na minha opinião, sem significância, uma negociação realmente, se no caso vir a acontecer, que não teria muita importância dentro do clube, mas vamos aguardar, vamos esperar se realmente vai ter um desfecho positivo aí o Gigante da Colina, possíveis negociações que estarão acontecendo nesse momento. E vamos seguir que ainda temos muitas notícias no vídeo de hoje, principalmente já com relação ao sócio torcedor. Mas antes, eu gostaria de falar aqui com relação ao gerente das categorias de base do Vasco da Gama. O nosso gerente era o Carlos Brasil, porém ele saiu do cargo ali nessa semana do Gigante da Colina, ele recebeu propostas do Corinthians e aceitou ali, ou seja, ele não é mais o gerente das categorias de base do Vasco da Gama e deixa, claro, um buraco muito grande, porque ele era uma pessoa muito importante aí para essa atual diretoria, trouxe o Galarza, trouxe alguns outros atletas aí para a categoria de base, com o próprio MT, que foi um achado do Carlos Brasil, Marrone e diversos outros jogadores que se destacaram na base do Gigante da Colina, que realmente foram trazidos pelo próprio Carlos Brasil. Ele vinha se destacando muito aí enquanto era o gerente, né, das categorias de base do Vasco da Gama e despertou interesse de outros clubes, como o próprio Corinthians e também o Santos. O Corinthians, segundo notícia, chegou com uma proposta irrecusável e acabou levando aí o Carlos Brasil para o seu clube. Atualmente está com uma lacuna muito forte aí na atual diretoria, né, na atual gestão do Vasco. Então o Vasco vai ao mercado à procura de um novo gerente para as categorias de base, e um dos nomes cotados para assumir essa vaga é o Marcelo Teixeira, uma pessoa aí que teve passagens pelo Fluminense e atualmente trabalha na Ferroviária de São Paulo. Ele é considerado um profissional muito bem avaliado e que conhece bastante as bases dos clubes aí ao longo do futebol brasileiro. Ele que no início do ano quase foi contratado pelo Flamengo. O Flamengo tentou, inclusive, até chegar nele, né, fazer negociações para colocar ele como responsável pelas categorias de base do Flamengo, porém as negociações não andaram, não conseguiram ir para frente e ele permaneceu ali na Ferroviária. E o Vasco dessa vez tentará, ele que tem uma carreira muito boa, ele foi observador do Manchester City aqui na América do Sul durante 4 anos em busca de jovens talentos e também tem muita experiência no futebol e bastante contatos no meio futebolístico. Segundo notícia, iria se encaixar perfeitamente aí, né, nesse novo cargo de diretor, aliás, de gerente de futebol das categorias de base. Essa lacuna realmente o Carlos Brasil deixou e o Vasco não iria sentir tanta falta com a saída desse profissional muito qualificado, né, no caso que foi o Carlos Brasil nesse último triênio do Vasco da Gama. Vamos aguardar, provavelmente nos próximos dias teremos uma definição positiva, se Deus quiser, para o nosso Gigante da Colina. E, né, rapaziada, para encerrar o vídeo, vamos falar, é claro, sobre plano de sócio torcedor. Ontem o Vasco teve aí um novo plano de sócio torcedor para toda essa imensa torcida vascaína e, na minha opinião, um plano aí, vários planos novos, inclusive muito bons e benéficos para o torcedor. Realmente o torcedor que precisava disso, precisava de um novo plano que fosse do tamanho realmente da grandeza do que é o Vasco da Gama. Antes aí que o Vasco contava com apenas alguns planos ali realmente para cada torcida, como camisas negras e outros que só davam ali benefícios com relação à ida aos estádios para quem realmente não morava no Rio de Janeiro e não estava presente regularmente nos jogos do Vasco da Gama. Não era nada benéfico, porque o plano de sócio torcedor do Vasco só dava desconto ali em partidas oficiais do Gigante da Colina e agora a história é outra, agora a ideia mudou. Esse novo programa aí tem tudo, segundo notícias, para se tornar um dos maiores do Brasil com relação realmente a tamanho e a qualidade. Um plano que vai muito diferente do que os planos vão sendo oferecidos e estão sendo oferecidos por esses clubes ao longo do território brasileiro. Foi criado aí uma parceria com a Easy Live, no caso também uma empresa muito grande que trabalha para Vivo, trabalha para o Itaú, trabalha aí para grandes empresas como até mesmo Rock in Rio, Game XP, Artplan, uma grande empresa que está ajudando o Vasco. O Vasco agora é também mais um cliente aí dessa empresa muito importante para o mercado e além da paixão pelo clube, ser sócio do Gigante da Colina com essa nova história, com, no caso essa nova reconstrução, essa nova etapa para os planos de sócio torcedor do Vasco também será benéfico financeiramente para o próprio torcedor, né? O torcedor ajudará o clube e o clube ajudará
o torcedor uma nova campanha que agora tem planos e benefícios extras. O próprio CEO, no caso, o presidente ali da Easy Live, essa empresa aí que agora está com o gigante da colina chamado Cláudio Albuquerque, falou, né, sobre esses novos planos, diz que tem como objetivo criar o maior clube de benefícios do futebol brasileiro, destinado, no caso, aos sócios vascaínos. Ele pode afirmar que, no caso, essa empresa é um grupo especialista em pessoas que falam em felicidade. No caso, vai levar muita felicidade aos sócios vascaínos. É muito importante para a Easy Live estar junto com o gigante da colina nessa parceria. O Vasco é um clube que marcou mudanças em diversas partes da história, né, do Brasil, e agora é um orgulho estar aí nessa parceria com esse grande parceiro, no caso, que é o Vasco da Gama. Realmente um projeto que tem tudo para revolucionar aí o programa de sócio-torcedor. O Vasco será o pioneiro nessa nova história. Volto a repetir, uma empresa muito renomada aí no mercado, né, que faz com que planos de fidelidade venham a acontecer, ou seja, o torcedor vascaíno agora terá desconto em restaurante, em cinema, em shoppings, em algumas lojas parceiras do clube. Então realmente é algo muito agradável e muito benéfico ao nosso clube. E além disso, novos planos ali foram lançados: o Almiraltinho, Animal e Dinamite. No caso, o Animal, né, é um plano exclusivo para o seu bicho de estimação, o seu animal de estimação. Realmente o Vasco somente ganhará, dificilmente o torcedor terá algo em troca, somente algumas experiências, descontos ali em rede de parceiros do Vasco da Gama, porém poderá estar ajudando um plano que custa R$10. Também tem o plano Almiraltinho, o plano Sócio Dinamite, um plano realmente mais caro, mas que irá ajudar muito financeiramente o nosso clube, e vários outros que foram lançados aí no dia de ontem, e ao longo das próximas semanas ainda teremos novas novidades. Algo muito importante para o nosso clube, tá passando aí algumas fotos para vocês entenderem como está funcionando agora. Realmente é algo imperdível, que tem tudo, né? Caso o Vasco venha melhorar o seu rendimento dentro de campo, caso a diretoria venha passar segurança, confiança para o torcedor, o Vasco tem tudo definitivamente para voltar a se tornar um dos maiores programas de sócio-torcedor desse futebol brasileiro e também até mesmo do futebol sul-americano. Um plano que vem para revolucionar aí esses programas de sócio-torcedor do nosso país. Muito importante essa revolução. Esperamos que dê tudo certo, esperamos que o Vasco volte a se tornar um gigante aí fora de campo, mas principalmente também dentro dele, é claro, se for necessário, e se tivermos confiança nas pessoas que estão dentro do clube, o torcedor vascaíno sempre estará à disposição para ajudar. Mas é uma mudança muito importante, muito significativa. Agora o torcedor vascaíno terá benefícios não somente com desconto nos estádios, mas também fora dele, no seu dia a dia. Realmente uma notícia importantíssima para o torcedor. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e também, é claro, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo feriado e, é claro, saudações vascaínas!